Olá! Bora decifrar o que o Supremo Tribunal Federal decidiu de mais importante nesta semana? Chegou o informativo 1193 e ele tá cheio de coisa que mexe com a vida da gente. A gente vai passar por bônus para servidor, novas regras para tráfico de drogas e até uma questão que afeta muita gente: quem paga o IPVA de um carro financiado? Vamos juntos entender o impacto real desses julgamentos. Pois é aqui nesse plenário que as regras do jogo são definidas. As decisões que saem daqui, olha, elas vão desde como o imposto é cobrado até como uma pena de prisão deve ser cumprida. Por isso é tão crucial ficar de olho e entender o que foi decidido. Nosso roteiro de hoje está bem direto. Primeiro, a gente vai ver como os estados podem gerenciar seus servidores e serviços. Depois, mergulhamos em duas mudanças bem importantes no direito penal. Em seguida, a gente descobre quem é que paga a conta do IPVA. E no final, a gente amarra tudo para ver o que isso significa na prática. Então vamos começar com o nosso primeiro bloco. O tema aqui é a autonomia dos estados, sabe? A capacidade que eles têm de organizar a própria casa. E o STF bateu o martelo em duas questões que reforçam justamente isso, uma envolvendo servidores e outra o transporte público. A primeira pergunta que chegou lá no Supremo foi essa aqui. Pensa só. É constitucional um Estado pagar uma gratificação, um bônus mesmo, para um servidor que pega umas tarefas mais complexas, mas que ainda estão dentro das atribuições do cargo dele? O caso veio lá do Maranhão. E a resposta da corte foi um sonoro sim. É constitucional. O STF viu essa gratificação como um incentivo justo para melhorar a eficiência do serviço. A lógica aqui é a chave, viu? Não estão criando um cargo novo, nem se trata de desvio de função. É basicamente uma recompensa por um trabalho mais puxado. E isso dá mais liberdade para os estados inovarem na gestão. E olha só, seguindo nessa mesma toada de autonomia estadual, a conversa saiu dos servidores e foi parar nos serviços públicos. A bola da vez: transporte intermunicipal de passageiros. Nesse caso, a Corte validou uma lei do Mato Grosso que quer aumentar concorrência no setor de transportes. A ideia da lei é proibir que uma empresa só domine uma rota, forçando que existam pelo menos duas opções. Na prática, a decisão dá mais poder para os estados legislarem pensando no consumidor, buscando um serviço melhor e com mais opções. Agora a gente muda de assunto. Saímos da organização do Estado e entramos numa área sempre delicada, que é o direito penal. O STF trouxe duas decisões bem importantes que buscam, digamos, refinar e trazer mais proporcionalidade na hora de aplicar as penas aqui no Brasil. Mas, antes da gente ir para a decisão, é muito importante entender esse conceito aqui, o tal do tráfego privilegiado. Ele não é um crime diferente, tá? É uma situação que permite diminuir a pena. Basicamente, se aplica quando a pessoa é primária, tem bons antecedentes e não faz parte de uma organização criminosa, ou seja, não faz do crime um ganha-pão. E a grande virada de chave foi o STF firmar o seguinte entendimento: tráfico privilegiado não é crime hediondo. A diferença prática, como dá para ver aí na tabela, é gigantesca. Isso significa regras mais leves para a progressão de regime e para conseguir o livramento condicional. É um tratamento bem diferente do tráfico comum, que continua sendo hediondo. A segunda grande novidade na área penal foi o cancelamento da súmula vinculante número 9. Só para lembrar, uma súmula vinculante é uma regra do STF que todo juiz no país tem que seguir. E essa súmula, especificamente, falava sobre a perda dos dias que uma pessoa presa conseguiu diminuir da pena por meio de trabalho ou estudo. A mudança é bem clara, né? Antes, se a pessoa cometesse uma falta grave na prisão, podia perder tudinho, cada dia que ralou para conseguir remir da pena. Agora, com a súmula cancelada, a regra mudou. E, na verdade, a súmula já estava em conflito com uma lei mais nova. O limite de perda agora é de, no máximo, 1/3. Uma decisão que coloca a jurisprudência nos trilhos da legislação atual. E chegamos ao nosso terceiro bloco, um que fala diretamente de grana. A discussão é sobre um imposto que todo mundo que tem veículo conhece bem, o IPVA. A questão é: num carro financiado, quem é que tem que pagar essa conta? A dúvida que o Supremo teve que esclarecer foi exatamente essa. Num contrato de alienação fiduciária, sabe, aquele financiamento mais comum, em que o carro fica de garantia para o banco, a pergunta era: se o comprador não pagar o IPVA, o Estado pode ir lá e cobrar do banco? O raciocínio do STF foi bem direto ao ponto. O IPVA é um imposto sobre a propriedade, mas principalmente sobre o uso do veículo. E aí a pergunta é: quem é que de fato usa o carro? Dirige, viaja? É a pessoa que financiou.
O banco só tem a propriedade como garantia, ele não tem a posse direta. Então a corte concluiu que não faz sentido cobrar o imposto do banco. A responsabilidade é de quem está com a chave na mão. Mas, atenção aqui, porque tem uma exceção importante. Se a pessoa não pagar o financiamento e o banco retomar o veículo, aí a história muda. A partir do momento em que o banco pega o carro para si, aí sim a responsabilidade de pagar o IPVA passa a ser dele. Certo. A gente passou por cada caso, mas e aí? O que a gente tira de tudo isso? Qual é a mensagem geral que essas decisões do informativo 1193 passam? Vamos agora juntar as peças desse quebra-cabeça. Bom, o resumo da ópera é o seguinte. Primeiro, a gente viu um STF reforçando que os estados têm sim mais autonomia para gerenciar suas realidades, seja com servidores ou com serviços. Segundo, a gente percebe um movimento claro na direção de individualizar a pena, ou seja, tratar de forma diferente situações que são diferentes buscando mais justiça. E por último, uma lógica bem econômica aplicada aos impostos. Quem paga a conta é quem realmente usa e se beneficia daquele bem. E a gente encerra com essa reflexão no ar. As decisões dessa semana mostram um direito que está sempre se adaptando, tentando acompanhar as mudanças da lei e da própria sociedade. Isso nos deixa com uma pergunta. Com tanta coisa mudando o tempo todo, qual vai ser o próximo grande tema a ser revisto pela nossa Suprema Corte? Bom, a gente vai continuar de olho. Até a próxima!